Olá, alunos! A gente veio aqui hoje falar da nossa avaliação e fazer um breve resumo das nossas aulas, do nosso conteúdo, com a participação especial do cachorro, para a gente poder ter um melhor desempenho na avaliação. Então, né, eu queria voltar a recapitular tudo que a gente falou um pouquinho até agora. Sobre o ensinar e o aprender. Eu acho que a nossa primeira etapa é falar sobre isso, sobre o quanto o ensinar e aprender são julgados de várias maneiras por vários autores diferentes, mas aqui a gente parte do princípio que eles são verbos, e são verbos porque denotam uma ação de comportamento e uma correlação de processos. Então não é algo estático, não é algo fixo, mais mutável, adaptável, né, tanto o ensinar quanto o aprender, e que esse processo ele exige comportamentos, tanto de quem ensina, tanto de quem aprende. Eu fiz um resuminho que eu estou colando, tá? Para eu não me perder e ficar muito grande, falar demais. Então, o que devemos considerar para que esse processo de ensinar e aprender seja humanizado? Que há um campo interativo, existe uma interação entre o professor e o aluno nesse momento. E essa interação é muito importante, essa criação de vínculos e afetos são muito importantes para que o processo seja realmente eficaz, para que seja humanizado, para que seja parte de algo muito maior, que é respeitando a humanidade e as especificidades de cada aluno. Existe um campo individual que também precisa ser considerado. Então, a gente vai se deparar na escola com alunos que têm alguns déficits, com alunos que têm alguns problemas de aprendizagem, com alunos que têm algum tipo de laudo, né? Aluno PCD e assim por diante. E essas individualidades cognitivas, físicas, psicológicas, precisam ser consideradas no processo de ensinar e aprender para que a gente chegue na terceira parte dessa estrutura, desse tripé que sustenta o ensinar ou aprender humanizado, que é o tempo. Cada aluno tem o seu tempo, o seu próprio processo, a sua própria identidade, a sua própria maneira de aprender. E nenhum aluno é igual ao outro, e por isso que as ferramentas precisam ser adaptadas às vezes para alcançar determinados lugares e determinadas pessoas ao longo de um determinado tempo. E aí, assim, na psicologia, a gente entende esse processo de aprendizagem em duas principais vertentes. Claro que tem teórico para tudo, para dizer um monte de outras coisas, mas eu peguei essas duas principais vertentes, que são as que mais aparecem na pedagogia e na psicopedagogia, que é as vertentes comportamentais e cognitivistas. Então, os comportamentais entendem que o aprendizado é um comportamento que se aprende e se modifica. Conforme você vai experienciando coisas, você vai aprendendo coisas e se comportando de determinadas maneiras. Essa é a principal visão comportamentalista, de condicionamento, né? Você vai aparecer isso com vários nomes. E a gente tem a visão cognitivista, que é aquela que pensa num processo muito mais interno, no qual você precisa de uma certa maturidade, de um certo desenvolvimento, de uma certa idade para atingir determinados níveis de aprendizagem, para que você galgue esse processo cada vez mais. E aí, se você não consegue, independente da experiência que você tenha, do estímulo que você tenha, pular esse processo. Ele é um processo em etapas espirais, como eu disse na aula do módulo 1. E aí, a gente fala dos teóricos, né? De quem que fala dessas coisas todas aí, de como que aprende. E aí eu dividi em 4 principais vertentes. Também lembra, tem um monte, mas eu peguei 4 principais teóricos que mais aparecem, os que vão falar da aprendizagem significativa, que é aquela que você acredita que, né, nessa linha teórica,
que a aprendizagem, para que ela seja consolidada, para que ela seja assimilada, ela precisa ter significado para aquela criança, ou para aquele adulto, enfim, para quem estiver aprendendo, né? Você precisa ter significado, você precisa significar aquilo de alguma forma, precisa ter base em algo que ela conhece, em algo que ela consegue ancorar, né? Essa é a palavra que o Ausubel usa. Você precisa de um processo de ancoragem de qualquer novo aprendizado. E aí você tem uma aprendizagem mais estruturada, que é aquela que depende de um conteúdo, de uma matéria, de uma ordem de coisas, né? Não dá para aprender poesia sem aprender o alfabeto. É uma ordem de conhecimentos que são necessários para que seja consolidado esse aprender. E você tem a teoria do desenvolvimento, que é a mais conhecida, a teoria piagetiana, de que o desenvolvimento cognitivo precisa-se de estruturas mentais que levam tempo para amadurecer. E a aprendizagem, em cada etapa, se desenvolve de uma maneira e, por isso, precisa-se respeitar as etapas de desenvolvimento quando se fala em ensino e aprendizagem. E, por último, a gente tem o Vygotsky como aprendizagem de processo social. Então, a gente aprende na interação com o mundo, muito próxima daquela ideia da aprendizagem significativa. Tem que significar, tem que entender, tem que aprender com o mundo que está à sua volta, porque você não começa a aprender quando você chega na escola. Você aprende nos pais, você aprende em casa, você aprende sozinho, você aprende com a televisão, você aprende com estímulos, você sempre está aprendendo o tempo todo, porque aprender é esse processo relacional com o outro. E aí a gente chega, depois de entender essa coisa toda aí do processo de ensino-aprendizagem, na questão do fracasso escolar, que é a principal questão de intervenção para o pedagogo, o psicopedagogo, ou quem vai trabalhar de forma mais institucional na escola, né, na avaliação da escola, na coordenação, na gestão. Você vai falar muito de fracasso escolar. E o fracasso escolar, ele tá cheio de estigmas e ele tá alicerçado numa busca de culpados até hoje. Apesar de que vem se desconstruindo isso mais recentemente, mas ainda é muito uma busca de culpados. Por que ele não aprende? Porque o pai não ajuda, porque o professor não é bom, porque a escola não é boa, porque o aluno tem problema, porque o aluno tem dificuldade, porque a matéria é difícil. Então, busca-se muito culpados para o fracasso, que também é identificado por índices, e a gente sabe que índices são relativamente instáveis, não é algo que você possa confiar totalmente, né? Se você pensar em índices de evasão ou índices de reprovação mesmo, eles pouco dizem sobre quem é o culpado do fracasso escolar. Eles vão dizer sobre situações, que nem todas elas são iguais. Todo aluno que evade da escola não evade pelo mesmo motivo. Todo aluno que reprova não reprova porque ele tem uma incapacidade de aprender. Existem vários fatores da escola, da família, dos professores, do próprio aluno, do contexto social que ele vive, que vão influenciar nesses índices, e normalmente eles não são vistos, né, na hora de se falar de fracasso escolar. Por isso que eu trouxe aqui essa ideia, porque quando a gente for falar no próximo módulo de avaliação, de diagnóstico e de intervenção, a gente vai precisar entender isso, que nada é fechado, nenhuma receita de bolo que a gente segue bonitinho e no final dá um resultado X ou Y. A gente precisa entender que todas essas coisas são relacionadas a um contexto e um contexto bem complicado da nossa sociedade. E aí a gente pensa, o que eu, como psicopedagogo, tenho a ver com isso? Quando você chega na escola, como psicopedagogo, quando você chega numa instituição como psicopedagogo, você precisa aprender a identificar quais são os processos de ensino e aprendizagem, qual a teoria que você escolheu para pensar esses processos de ensino e aprendizagem, como aquelas pessoas ensinam e aprendem, e os processos de fracasso, de culpabilização e de estigmas que estão envolvidos nesse sistema todo. Basicamente, é por aí que eu queria chegar. Uma disciplina de 50 horas é muito pouco para falar um monte de coisa e eu estou tentando resumir.
Na nossa avaliação, temos 10 questões, todas elas objetivas, né? E ela vai falar de tudo isso um pouco. Eu pego questões muito próximas a concursos públicos, muito próximos a processos seletivos, porque é essas experiências que vocês vão ter com essas questões, que discutem exatamente tudo isso que a gente falou aqui e que está nos conteúdos dos textos. Pensando no processo de aprendizagem de cada um, eu gravei os vídeos, eu acho que eu vou usar isso como exemplo didático. Eu gravei os vídeos para vocês, eu disponibilizei lá no módulo arquivos os slides que eu usei nos vídeos anteriores. Eu tô pegando esse vídeo aqui mais simples, mais menos elaborado, mais próximo. E eu também fiz alguns mapas conceituais, mapas mentais, porque alguns alunos preferem, acham que é mais fácil de visualizar as informações. E aí a gente tem atividades dissertativas e atividades objetivas que podem ajudar aí conforme a necessidade de cada um. Se mesmo assim não ajudou, me chame no chat do sistema, a gente pode conversar e pensar em outros meios de se chegar a uma aprendizagem significativa e estruturada e, enfim, como vocês preferirem aí, certo? Bons estudos, até mais!